Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um MBA Talks. Eu sou Maurício Maciel, sócio do escritório Marins Bertoldi Advogados, e hoje vamos bater um papo aqui sobre fusões e aquisições. Estou aqui com o Caio, que é coordenador do nosso departamento de fusões e aquisições. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Maurício. Prazer falar com você. Maravilha. Bom, eu queria começar esse papo trazendo aqui alguns insights, alguns dados até que a gente observa, né? Tem uma pesquisa que me chamou muita atenção. Há 20 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, fizeram uma pesquisa sobre o sucesso das transações de fusões e aquisições, né? Eles entrevistaram alguns executivos e perguntaram, né, se as transações tinham sido bem-sucedidas ou mal-sucedidas. E na época, 70% disse que tinham sido mal-sucedidas e só 30% dizendo que tinham sido bem-sucedidas as transações. E mais recentemente, até a gente ficava curioso, né? Porque se tão poucas transações são bem-sucedidas, por que as pessoas continuam buscando fusões e aquisições, né, como estratégias de crescimento e etc. E mais recentemente refizeram essa pesquisa e a estatística inverteu. Então, cerca de 30% só é mal-sucedida e 70% é bem-sucedida. E nessa pesquisa, os fatores que eles apontam como determinantes são principalmente 4. Né? Bom, todos ganharam mais experiência, né? Aprenderam a fazer fusões e aquisições, começaram a pensar melhor estrategicamente nas transações. Então, antes parece que se buscava muito mais uma sinergia mais simples de economia de escala, e hoje já está mais sofisticada a estratégia. A integração ficou melhor, e integração desde que eu comecei a estudar o tema, sempre percebi, né, a importância, talvez uma das fases mais importantes até de qualquer transação. E, por fim, a due diligence, né? Então, aquela auditoria prévia que se faz, né, do comprador sobre ou melhor, pelo vendedor sobre... Obrigado. Pelo comprador sobre a target, que a gente chama, que é a empresa que está sendo objeto da transação. Ela está mais sofisticada também, né? Ela está indo mais a fundo e está conseguindo identificar melhor os riscos da transação, que permite melhor avaliação de riscos da operação e até de valuation da empresa. Bom, por que eu trago isso, né? E o que a gente nota também aqui na evolução enquanto escritório é que, quanto ao papel nosso do advogado, né? Lá atrás também, quando a gente começou a atuar com isso há mais de 20 anos, a gente era muito passivo em relação às demandas, né? As transações chegavam até nós já negociadas, tudo certo, é só fazer a due diligence, né? E colocar a termo nos contratos, nos instrumentos contratuais. E hoje a gente acaba participando também do momento mais cedo aqui, um momento anterior a toda essa transação, e às vezes até sugerindo ao cliente, né, levando à mesa o tema de M&A. Como é que você, na tua experiência também, nessa tua trajetória aqui de atendimento aos clientes, tem observado essa evolução? O que tem mudado aí na tua perspectiva? Eu acho que são vários fatores, Maurício. Primeiro, eu acho que o volume de operações nas quais a gente participa aumentou significativamente. Muito porque com o tempo a gente vai conseguindo passar para os nossos interlocutores, para os nossos clientes, que o advogado ele é mais do que um drafteiro, como a gente costuma dizer, né? Quanto maior a nossa janela de oportunidade para discussão de temas que refletem diretamente no preço, mais estratégico e melhor pode ser a nossa atuação. Então, eu acho que quando a gente foi também percebendo isso e tentando passar para o nosso cliente essa percepção, eu acho que isso foi promovendo um movimento de integração no deal muito mais cedo. Então, eu acho que eu até gostaria de falar algumas ferramentas que a gente pode utilizar para colocar dinheiro na mesa, que não é necessariamente relacionado ao preço e ao valuation, que a gente se apoia muitas vezes, né, em pessoas muito mais inteligentes na parte de números e de valuation que a gente, né, não é uma coisa que a gente tem assim como background. Mas antes de entrar nisso, eu queria pegar um pouquinho do que você falou sobre os 4 itens ali de por que as transações são mais bem-sucedidas. E aqui o bem-sucedida não é que a operação ela vai para o closing, né? Significa que ela realmente gerou um benefício, e eu acho que principalmente olhando da perspectiva do comprador, né? Porque
se a gente for partir da premissa que o vendedor fez uma operação aí de cash out, ele saiu do negócio e para ele, depois colocou o dinheiro no bolso, tá tudo certo, né? Para ele sempre vai ser bem sucedido nesse caso. Mas acho que o que mais me chama a atenção ali dos 4 tópicos é a parte de integração. Até porque quando a gente está falando de uma operação de M&A, a gente fala assim, a gente começa com as negociações, a gente vai para o signing, que consiste na assinatura dos documentos a partir do momento em que a operação, né, se torna definitiva ali no sentido de vinculante entre as partes. E depois a gente tem o closing, que em português é o fechamento. E por fechamento a gente entende que é um encerramento. E na verdade, quando a gente vai pensar na operação de M&A do ponto de vista operacional para as partes, o closing é o começo. Porque é ali que começam as dificuldades de integração de sistema, de cultura, de mudança de planejamento estratégico. Então, na medida em que o mercado evoluiu e foi se adaptando a novas realidades, eu acho que a parte de integração ela vai se tornando mais amistosa, né? Inclusive, a gente tem hoje profissionais que só fazem atuação na parte de integração. Então, eu só queria dar esse destaque aqui para esse ponto. E aí, voltando para a pergunta que você me fez inicialmente, eu acho que o papel do advogado, sendo mais estratégico, ele é além do drafteiro, né? Onde, então, que a gente consegue agregar valor para uma operação? Eu acho que a gente começa, inclusive, apoiando os nossos clientes a encontrar uma contraparte para a operação que ele deseja fazer. Seja do lado comprador, seja do lado vendedor, né? Lá no escritório, a maior parte dos nossos clientes são empresas familiares, né? E eu costumo dizer que não tem muita alternativa. Ou há uma sucessão familiar do negócio, ou há uma sucessão profissional, ou a empresa é vendida, ou ela vai para um caminho de RJ, falência, alguma coisa do tipo, né? Não tem muito para onde correr, é uma dessas opções. Então a gente consegue identificar, de acordo com o perfil dos clientes, mais ou menos para onde ele quer ir, né? RJ quase nunca é o caso, mas acontece também. Mas se a gente identifica e em conversa com os clientes, passa para ele qual é a importância de fazer um deal de M&A, a gente pode apoiá-lo nesses caminhos que são possíveis, né? Então, não tenho um sucessor, não vejo aqui uma sucessão nem profissional para a minha empresa. A gente pode apoiar, né, na busca por alguém que queira comprá-lo. Ou não, acho que eu estou num momento de crescimento, uma consolidação. A gente também pode falar, então ao invés de você buscar linha de crédito tradicional, por que você não pensa em trazer, por exemplo, um fundo aí com uma participação minoritária, se não quiser abrir mão de controle, para crescer, né, expandir lá na frente, quem sabe buscar uma saída mais vantajosa. Então, acho que o nosso papel ele começa lá no entendimento de como mostrar alternativas, inclusive que às vezes o cliente nem sabe, né? A gente abre o leque, né? A gente abre o leque, Então, a gente tem um papel muito mais ativo do que reativo. E eu acho que isso ajuda bastante, porque eu acho que esse é um processo cuja consequência imediata é o cliente também confiar naquilo que a gente vai dizer para ele. Então, para você fazer isso, já que eu estou te sugerindo esse caminho, vamos pensar em estruturar esse caminho de forma bastante organizada, com método, né? Porque se eu estou do lado comprador, eu quero ter certeza que aquela operação não vai ser um tiro no pé do ponto de vista financeiro, que operacionalmente vai funcionar, e aí eu volto para a questão das operações bem-sucedidas. E se eu sou um vendedor, eu quero que o valor agregado da minha operação seja o maior possível, né? E aí também entra o nosso papel estratégico, como agregar valor à operação. E aí eu vou enumerar aqui algumas ferramentas que a gente usa bastante para, seja do lado vendedor, agregar valor, seja do lado comprador, garantir que a operação flua de uma maneira adequada, tá? Deixa eu fazer um parênteses. Fica à vontade. Quando você falou que para o vendedor é sempre bem sucedido, né? Me chamou a atenção aqui. Porque eu lembrei até de uma conversa que eu tive recentemente com uns clientes que estavam interessados em conversar melhor sobre o tema, mas estavam preocupados porque conheciam uma pessoa que tinha vendido a empresa e que, na perspectiva desse vendedor, tinha sido péssima a operação, foi mal sucedida. E por que no caso dele? Porque
Ele achava que, assim, em outras palavras, ele achava que ia receber X e recebeu muito menos de X, né? A gente sabe muito bem, até porque o nosso dia a dia, não só na negociação dos termos, como também depois nos litígios que aparecem, daí mais com o nosso time contencioso, mas que a gente acompanha, né, esses litígios, que você tem lá uma série de mecanismos, né, que prevêem a responsabilização de quem está vendendo, né, parte do negócio. Você tem, inclusive, dependendo da estruturação do preço, pode ter um earn-out que pode se realizar ou não. E o que eu acrescento também, que eu observo que essa nossa entrada, né, no circuito, digamos, num momento anterior, tem nos ajudado também, não sei se você concorda, a escrever contratos melhores, né? Porque como esses contratos, geralmente eles vão depois, se eles forem objeto de alguma disputa, né, vão ser interpretados anos depois, às vezes... Ninguém que participou da operação está mais na mesa, né? Então, você tem que ter uma boa contextualização, você tem que trabalhar com bons considerandos nesse contrato. E para nós, eu sinto muito isso quando eu estou assessorando alguma transação. Quanto melhor eu compreendo as motivações das partes, todo o contexto, como que funciona como que funciona a atividade do cliente, o que uma parte está buscando de valor, aonde que não está, o que enxerga de valor de um lado ou do outro. Quais são, né, os principais pontos de atenção, riscos. Melhor a gente consegue traduzir isso no contrato, você concorda? Sim, concordo. Até porque um contrato bem estruturado, na verdade, ele conta uma história. Ele não é só a regra de um jogo. E se você não tem uma história bem contada, você está sujeito a interpretações muito diferentes por pessoas que estão lendo a mesma coisa. Então, acho que na medida em que a gente consegue retratar tudo isso que você trouxe, do histórico, contexto, atividade, o porquê que estão fazendo aquilo, qual é o principal motivo, qual é a causa que levou àquela operação. Eu acho que tudo isso ajuda muito, sim, em fazer com que a operação seja bem sucedida. E aí, ser bem sucedida, quando eu falo do vendedor, é partindo da premissa que ele já colocou o dinheiro no bolso, né? E aí a gente tem várias causas que podem evitar que o dinheiro vá direto para o bolso do vendedor, né? E aí depende de como a operação vai ser estruturada, e a estruturação dela depende de tudo isso que você está trazendo. Então eu concordo que todo esse contexto e a realidade influenciam muito na hora de escrever o contrato. E aí por isso que eu falo que o advogado ele exerce um papel além do draft. Ele não tem só que colocar a minuta, a mesa ali para as pessoas assinarem, né? Então, além da história que tem que ser contada adequadamente, quanto antes a gente entra, maior a oportunidade que a gente dá ao nosso cliente de ter uma operação bem estruturada que gere valor para ele. E aí, falando um pouco do como gerar valor, né? Aqui, de novo, tanto para vendedor como comprador, mas eu vou destacar, acho que em primeiro lugar, planejamento tributário, né? Uma das principais, eu não sou especialista em tributário, a gente sempre se apoia num time muito, muito bom, inclusive lá no escritório, que nos ajuda. Mas uma coisa eu posso dizer, o elemento do tempo ele é muito importante para estruturar uma operação que tenha como consequência um benefício tributário, né? Quanto mais organizado a gente puder ser nesse aspecto, melhor. E querendo ou não, o recolhimento de um tributo ele pode afetar muito o valor final que vai ser colocado no bolso do vendedor, se a gente estiver olhando para o lado do vendedor, e ele pode também gerar benefícios para o comprador, né? A gente, acho que mais comumente, a gente pode falar da geração de ágio, né? De quando você tem, logicamente, uma operação entre partes independentes, com preço justo, laudo PPA, enfim. A gente não precisa se aprofundar agora nesses temas, mas o importante é dizer que há sim possibilidade de gerar um benefício. Então, a gente já atuou em casos que, pelo lado do comprador, o comprador vem e fala assim, já acertei com o vendedor que a operação vai ser feita nesses moldes, por esse preço, e eu vou comprar dessa forma. E a gente tem que ser amigo do deal, né? Sobretudo. Então, a gente apresenta para o comprador, mas se você fizesse diferente, talvez você podia ter um benefício tal. Só que
muitas vezes essas negociações, a gente até costuma brincar, né, que M&A é miséria e agonia, porque a parte de negociação, às vezes, ela é muito... ela cobra um preço psicológico muito alto das partes. E aí, quando você chega num momento em que você finalmente consegue chegar a um consenso em relação a preço, cara, a última coisa que a gente quer fazer é rediscutir premissa básica de estrutura da operação. E aí, ao invés de tentar gerar aquele benefício tributário que nós poderíamos, o melhor, então, é fazer o deal daquele jeito e não conseguir absorver tudo aquilo que poderia se ter de ganho na operação. Então, quanto antes a gente entra nisso, mais alternativas de benefício tributário a gente consegue dar para o cliente. A opção antes de estressar, exatamente, né, a negociação. Exatamente. E o que também eu já observei em alguns casos é a gente... e acho que o que mais atrapalha geralmente uma negociação é o outro lado estar mal assessorado, né? Assim, com advogados que não têm experiência, né, em fusões e aquisições. E às vezes esses advogados não assessoraram adequadamente o vendedor na possibilidade de ter benefícios tributários também com a venda, né? E em alguns casos a gente, inclusive, assessorou o comprador a levar o benefício para o vendedor e trazer como um desconto de preço. Acontece também. Porque no final das contas o comprador tira menos dinheiro do bolso e o vendedor põe mais dinheiro no bolso. Né? Então é um cenário de ganha-ganha, acontece mesmo. Então o planejamento tributário é uma ferramenta que a gente consegue introduzir a operação para ajudar, inclusive, as duas partes. E aí, claro, vai depender de apetite de risco, né, das partes também de fazer um movimento ou outro, mas no geral é uma coisa muito, muito estruturada e que flui muito tranquilamente. O segundo ponto que me chama a atenção aqui é falar sobre o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pergunto assim nas reuniões de entendimento da operação: quanto que o teu grupo fatura, não a tua empresa, o teu grupo. Fatura 1 bilhão, por exemplo. Tá, e a parte que você vai vender ou comprar fatura mais 75 milhões? Fatura. Eu falo, então a operação tem que ir pro CAD, o CAD tem que aprovar isso aí. E eu já perdi as contas de quantas vezes, mas gente, uma operação de 2 milhões de reais, não, é uma operação pequena. Sim, mas o critério para a submissão da operação ao CAD não está no valor da operação, e sim no tamanho das partes envolvidas. E por que eu trago isso aqui para a mesa, né, para a nossa discussão? Porque você não submeter uma operação ao CAD pode gerar uma multa que, eu posso estar enganado, tá? Mas acho que vai de 60 mil a 60 milhões de reais, e a anulação da operação. Então não é só a questão financeira, é desmontar tudo aquilo que se gastou às vezes anos construindo para colocar de pé. O prejuízo pode ser maior que a multa. Muito maior. Até reputacional também. Por que aquela operação não deu certo? Falou que deu certo. Então, eu acho que essa é uma contingência, um risco que a gente tem que tirar da mesa de uma vez. E até porque, quando a gente está falando entre sign e close, a gente tem as condições precedentes. Geralmente o CAD é uma condição precedente, ou seja, a operação não pode ser fechada antes daquilo ali ser obedecido. Se eu não me engano, eu vi uma estatística essa semana, acho que até você que me mandou a notícia, perto de 90% das operações no CAD são pelo rito sumário, o que significa que em 20, 15 dias para ter a decisão, né? Ano passado saiu nos jornais essa semana, acho. Em 2024, a média de tramitação dos processos sumários no CAD foi cerca de 15 dias. E aí você acrescenta mais 15, geralmente, para ter o trânsito julgado. Então, em 30 dias você já está com aquilo ali resolvido. E não traz um custo alto, um custo de transação alto, se a gente for colocar em perspectiva não só o deal, mas também o tamanho das partes envolvidas. Então, olhar se aquela operação precisa passar pelo CAD ou não é, sim, um gerenciamento de risco importante. Para as operações. Eu acho que surpreende o número de vezes que a gente vê as partes surpresas com relação a isso. Tá? O outro ponto que eu trago, na verdade são dois pontos que andam juntos. Tá? O primeiro é contingências e o segundo é a due diligence, mas aqui eu vou puxar para a perspectiva do vendedor, que é o que a gente chama de vendor due diligence. Por que esses pontos andam em conjunto? Porque quando a gente não trata numa negociação de como as contingências serão tratadas, a gente deixa
a operação não só insegura do ponto de vista jurídico, de interpretação, porque se a parte que foi vendida sofre uma perda, e aquela perda não está regulada no contrato, aquilo ali tem que ser descontado do preço ou não, porque afinal de contas, se eu paguei 10 mil por um ativo, e na verdade esse ativo tinha potenciais causas de perda associados a ele, na verdade o ativo não valia 10 mil, ele valia 10 mil menos aquilo que eu perdi. Mas se isso não está regulado no contrato, como que isso vai ser tratado? Então, para o lado do comprador é importante ter segurança de que ele vai pagar o que o ativo vale. E para o lado do vendedor é importante que o comprador não tenha poder supremo de como aquilo vai ser gerenciado. Porque se o bolso pagador disso aí, no final das contas, é o bolso do vendedor, o maior interesse de gerenciar aquela perda é do vendedor. Então, acho que tem que tomar cuidado de como que essas contingências são administradas depois que a operação é fechada, né, concluída. E por que a vendor due diligence é importante nesse aspecto? Porque antes de você ir a mercado para vender a tua companhia, teu negócio, você consegue fazer um processo de auditoria interno por conta e entender onde que estão os maiores riscos, os maiores red flags da tua empresa. E geralmente contingências são um desses grandes red flags. Então, vamos supor, num caso hipotético, que a gente tem uma empresa aqui com 10 ações trabalhistas ou rotinas trabalhistas que são equivocadas. Na vendor due diligence, a gente identifica aquilo ali, muda a rotina ou tenta resolver da melhor forma possível aquelas ações que já existem, e em contrapartida, quando o comprador vier olhar a empresa do vendedor, ele vai entender que não tem aquele risco. Então a percepção de risco do comprador diminui muito sobre o ativo. Isso repercute no preço necessariamente, né? E se não reflete no preço pago no fechamento, com certeza vai repercutir na forma de garantia que ele vai exigir do vendedor, porque ele vai ter maior segurança de que ele não vai se incomodar com aquilo ali no futuro. Então, o que a gente costuma ver muito, né? Os compradores defendendo. E aí, eu acho que faz sentido em algumas ocasiões e outras não. Retenção de preço, por exemplo. O que significa isso, né, Maurício? A retenção de preço, eu falo, ao invés de te pagar 10, eu identifiquei que você tem 2 de contingência, então, na verdade, eu vou te pagar só 8. Então, aquela tua expectativa, a expectativa do vendedor de receber 10, às vezes pelo negócio que ele suou muito a vida inteira para fazer, ela é desconstruída, porque ele não cuidou das contingências no momento que ele prévio, né, que facilitaria muito. Então, acho que a vendor due diligence e a forma como você trata contingências também ajuda muito a refletir no preço da operação. E aqui a gente também consegue gerar bastante valor tanto para comprador como para vendedor. E aí tem mais alguns tópicos aqui que eu gostaria de trazer. Estou olhando até minha colinha. Ativos prevenientes também são muito relevantes, porque da mesma forma que eu acabei de falar do comprador não querer pagar 10 por um ativo que vale 8 porque tem uma contingência, a recíproca pode ser verdadeira. Pode ser que aquele target ele possa ter a expectativa ou já um direito, né, adquirido de receber um determinado valor para o futuro, e na verdade, se é um valor que ele tem a receber, é um ativo do target. Então, esse ativo tem que fazer parte do valuation, ele tem que agregar o preço. E se isso passa despercebido, muitas vezes é dinheiro fora do bolso do vendedor, né? Aqui olhando especificamente para o vendedor. E para o comprador, ele quer saber como ele vai pagar aquilo ali, porque isso pode ter repercussão tributária também, né? Então, vai ser complemento de preço, vai ser indenização, como que isso vai ser tratado? Então, ativos prevenientes também são importantes de serem analisados para gerar valor à operação, tá? E aí tem mais 3 que são... que eles se conversam também, que são os seguintes: governança. Quanto melhores forem as práticas de governança da empresa, certamente melhor vai ser a percepção de risco em relação ao target. E aqui a governança ela é corporativa, mas ela também é em questão de métodos, rotinas, processos. E aí acho que a gente consegue fazer uns 3 ou 4 podcasts só para falar de governança, mas a governança é importante. Então, tem um conselho estruturado, é um conselho de sócios, é um conselho de administração, ele é independente, está só na mão da família, como que são tomadas as decisões, né? A aprovação de contas, como que essa empresa... qual é a formalidade que essa empresa aplica no seu dia a dia. Eu acho que isso repercute também na hora de um comprador avaliar o risco
do ativo que ele está comprando. Então, seja para o comprador, seja para o vendedor, ter práticas de governança faz muito sentido, né? E aqui nesse tema a gente tem também uma especialidade alta no escritório em relação a isso, e a gente conhece várias pesquisas também que comprovam isso, né? Que demonstram que quanto melhores práticas de governança, né, a empresa pratica, né? Quanto melhor ela pratica a sua governança, melhor dizendo, quanto mais adota as melhores práticas de governança, melhor a performance da empresa. Até porque o custo de capital tende a ser menor justamente por essa percepção de risco, né? E gera maior atratividade também sem dúvida, aos olhos do comprador. Né? E, de novo, a questão de assimetria de informação, né? Quanto mais governança você tem, mais credibilidade você passa de que as informações que estão sendo trocadas num contexto de operação são verdadeiras e refletem a realidade do target. E aí, para finalizar, Maurício, eu acho que vale a gente trazer também duas coisas que andam juntas aqui, que é o stock option, né, que anda junto com a governança, porque geralmente quando a gente tem e aí, na verdade, stock option a gente é uma espécie de um gênero, né, mas aí chama de stock option, chama de vesting, plano de incentivo de longo prazo, como você preferir, mas é uma ferramenta que anda muitas vezes junto com práticas de governança, porque você traz as pessoas-chave daquela empresa, você traz como verdadeiros aliados para a realização daquela operação, especialmente se a gente está falando do lado do vendedor, né? Porque o que pode acontecer? Não acontece sempre, mas pode. Você tem um conflito de agência aqui, né? Às vezes aquela pessoa-chave ela acha que ou vai perder o cargo se houver uma transação, ou que ela não vai se adaptar a uma nova cultura do comprador. E quando você dá a ela a possibilidade de participar de um pedacinho que seja da venda, você a incentiva a colaborar com o processo de venda e não intencionalmente prejudicá-lo. Então, stock options também são, em algumas ocasiões, ferramentas importantes para viabilizar uma operação. Ou seja, quanto antes o assessor legal puder participar, maior a janela de oportunidade que ele vai ter para trazer valor para a mesa em temas que que orbitam o valuation, né? E aí a gente brinca. Às vezes você tem um valuation de 30 e recebe 10. Ou às vezes você tem um valuation de 30 e paga 30 quando você poderia pagar 10, né? Então, tem todos essas variáveis aqui influenciam no valor da operação. E repito, quanto antes o advogado puder participar disso, mais ele vai poder contribuir com o processo e menos drafteiro ele vai ser. Excelente, Caio. E o bacana, assim, pra gente que é apaixonado pelo tema, né? Cada ponto aqui que você levantou, a gente poderia ter uma longa conversa sobre isso. Mas, por hoje, acho que a gente encerra por aqui. Foi um papo excelente aí. E agradeço a tua contribuição. Imagina, prazer. Obrigado.